Se você quer entrar na área de dados e está em dúvida se deve ser analista ou cientista de dados, essa é uma decisão que pode travar ou facilitar toda a sua carreira. Então é muito importante que você tenha isso muito claro definido na sua mente antes de tentar e começar a estudar a respeito do tema ou antes de começar a aplicar para vagas. Então fica até o final do vídeo que você vai entender um pouquinho da diferença entre cientista e analista de dados e diferenças fundamentais desde salariais e de conhecimento e de dia a dia. Então, algumas pessoas dizem por aí que cientista e analista é a mesma coisa. Eu discordo completamente. Apesar de cientista de dados ser um termo recente, alguns dizem que surgiu em 2014, quando convidaram uma pessoa para trabalhar como analista e com a parte de machine learning, e ela não queria ser considerada analista, porque analista era muito simplista, e ela foi contratada para trabalhar e fundou o termo cientista de dados, que era mais bonito. Hoje esses termos eles definem muito bem a separação de papéis e a granularização que nós temos no mercado do ponto de vista de atuação profissional. Então, quando nós falamos de cientista de dados, é só você olhar o termo. O que é que um cientista de dados faz? Cientista é aquela pessoa que experimenta. Quando você pensa em um cientista, você pensa em uma pessoa de jaleco, em um laboratório, que está fazendo várias experimentações biomoleculares ou químicas ou qualquer uma que seja. O cientista de dados, ele faz a mesma coisa. Ele vai fazer bastante experimentação, ele vai testar bastante o conhecimento de modelos, do produto que ele está procurando desenvolver. Então ele vai estudar a fundo a respeito de algo e ele vai fazer experimentações para testar qual é a melhor opção e testar aquilo que funciona e aquilo que não funciona. Já quando você pensa em analista, inclusive existem analistas de negócios, existem vários tipos de analistas, você pensa em um profissional que ele é capaz de fazer uma análise de alguma coisa. O que é analisar? Eu dividir aquela coisa em partes e tentar compreender da melhor forma possível. O analista, ele pega um problema, ele tenta entender esse problema, ele tenta fazer uma verificação a fundo desse problema e ele tenta dar uma resposta para aquele problema ou solucionar aquele problema. É claro que não faz só isso, mas percebe que os próprios termos cientista e analista já induz a coisas diferentes. O cientista é uma coisa mais de experimentação e o analista mais de uma análise profunda das coisas. É claro que isso não é só o que cada um faz, eu vou falar disso agora do que cada um faz. Porém, é importante que vocês saibam que esses termos, eles têm essas diferenças não só de termo, mas conceitual e de atuação profissional também. Então, a primeira diferença entre o analista e o cientista de dados é que o analista ele é muito mais voltado para o passado e o cientista ele é muito mais voltado para o futuro. Então, o analista ele está sempre olhando problemas que já aconteceram, ele está analisando, aconteceu algum problema, ou não aconteceu nenhum problema, mas precisa de uma análise para entender como o negócio está funcionando bem. Você vai lá nos dados, faz uma checagem, faz uma análise dos dados, e aí você devolve para o gestor específico. Quando nós falamos de um cientista de dados, ele já é um profissional que ele está preocupado com o futuro. Ou seja, ele vai fazer previsões futuras. Ele não está preocupado com o que aconteceu. Apesar de que ele usa o que aconteceu para prever o futuro, ele está preocupado com itens futuros. Ele quer prever o que vai acontecer na próxima semana. Ele quer fazer com que o modelo prediga bem o que a próxima pessoa deve assistir. Então é sempre olhando para o futuro. Essa é a primeira divisão fundamental. A segunda divisão que eu diria que é fundamental é que hoje o analista de dados ele trabalha muito com dashboards, que seria a parte de BI como um todo. Ele trabalha com a parte de análise de dados, de identificar problemas, de métricas, de KPIs. Tudo isso o analista de dados ele faz no seu dia a dia, ele faz várias análises, enquanto um cientista de dados ele é muito mais focado em código, apesar do analista poder utilizar código também, mas centralmente o cientista ele utiliza muito mais código, ele é muito mais focado em machine learning e inteligência artificial, e ele também é muito mais focado em experimentação. Então essa é a atuação do cientista de dados, é totalmente diferente, é muito mais voltado para código, inclusive você pode atuar em um time de desenvolvimento de software, no qual você desenvolve ali
o sistema no qual você vai hospedar o modelo de machine learning, você faz a experimentação, você usa MLflow, entre outras coisas mais. Quando nós falamos, e quando eu falo experimentação, é você testar os hiperparâmetros do modelo, escolher o melhor modelo, saber qual dado você vai utilizar, se vai testar o dado filtrado ou não, se vai testar o dado com problema ou não, se você vai limpar, como você vai limpar os dados, enfim. Quando nós também falamos de analista de dados, nós também falamos de uma pessoa que ela é muito mais voltada para o negócio. Então, muitas demandas vão chegando do negócio, claro que cada empresa vai ter seu fluxo específico, mas vai chegando demandas de várias áreas e você vai respondendo ali. Você vai ser a pessoa que é o dono das métricas da empresa e você vai responder de acordo e vai mostrando os dados, vai mostrando os caminhos ali. Você vai fazer análise quando necessário, explorar. Já o cientista, ele costuma atuar em uma área muito mais especializada, ou seja, existem vários tipos de cientistas. Existem cientistas de dados voltados em visão computacional, que é muito mais especialista nisso. Existem alguns que, como eu, que é focado mais em linguagem natural, em inteligência artificial. Já outros são de modelos de crédito, de machine learning. Outros são séries temporais. Então, cada um é muito mais especializado, apesar de você também ter especialização em análise de dados, mas você lida com a parte de negócio, mas não da mesma maneira que o analista de dados ele atua, em que você pode ser requisitado diretamente. Já o negócio, com a parte de machine learning, você vai fazer um planejamento de uma questão que é um problema que o gestor está trazendo, e aí você vai fazer todo um plano para fazer isso, e que não é uma rápida análise de que você pode fazer a qualquer momento. Apesar de que o cientista de dados ele também precisa estar preparado para fazer análises exploratórias, para conhecer os dados, até para o modelo. E não só isso, além de fazer as análises exploratórias, também é importante que o cientista de dados, ele também saiba fazer análise de dashboards, visualizações. Muitas vezes isso vai ser requisitado. Só que se você comparar um cientista de dados com um analista especializado de muitos anos, ele vai ter muito mais experiência nessa parte do que um cientista de dados. Mas o cientista de dados também ele precisa estar preparado para fazer análises e também dashboards quando necessário, apesar de não ser a tarefa principal dele. E, geralmente, o cientista de dados ele costuma ter as bases da análise de dados, mais a parte de machine learning toda. Apesar de que existe um grau de especialização também, que conforme você vai subindo na parte de análise de dados, eu como cientista de dados, eu não consigo mais acompanhar essa parte analítica toda. E cada um trabalha em áreas diferentes na empresa. Geralmente, a parte de analista de dados trabalha com analytics e a parte de ciência de dados fica mais na parte de predição futura ou em uma outra área, um cientista de dados em cada área. Além disso, eu diria que a nível de mercado, o analista de dados ele é muito mais requisitado pelo mercado. Por quê? O analista de dados, se você parar para pensar, toda empresa precisa de uma análise de dados. Toda empresa precisa de um dashboard. Desde quando você inicia uma empresa, uma startup, você precisa de dashboard, você precisa de métricas. Você precisa ter uma pessoa ali filtrando os dados, analisando, consultando o banco de dados, usando SQL. Já quando você pensa em um cientista de dados, nem toda empresa precisa de um cientista de dados. É mais difícil você ter vaga, mas existem vagas também. Existe um grau e uma competição muito maior nesse caso, apesar de analista de dados também ter a sua competição específica. E a partir de análise de dados, cientista de dados, em questão salarial, na última definição de salário que pelo menos eu vi do Data Hackers e de outras empresas, o cientista de dados, na média, ganha um pouquinho mais do que o analista de dados, e as senioridades maiores vão ganhando um salário muito maior, um pouquinho maior, na verdade, mas se você pensar bem, assim, não é como se o analista de dados ganhasse pouco. Você pode ganhar, sei lá, 7, 10, 15 mil. E se você for crescendo na carreira, você vai ganhar muito bem. É claro que o cientista ele pode também ganhar isso, e pode ter analista que ganha muito mais do que um cientista. Isso não é uma regra completa, mas na média, o cientista de dados ele tende a ganhar um pouquinho mais do que o analista. Mas lembrando que é muito mais difícil você entrar como cientista de dados. Alguns até pensam em entrar como analista para depois virar cientista. E aí eu não vou deixar minha opinião sobre isso para o vídeo não ficar longo. Mas se quiser ouvir a respeito mais sobre isso, se é uma boa estratégia entrar como analista para virar cientista, coloca aqui nos comentários que eu posso falar um pouquinho a respeito disso. Então, essas são as principais diferenças. Só que eu não acredito que você deve ir só por questão salarial, porque eu citei agora no final a questão salarial.
Eu acredito que ser analista ou ser cientista é muito mais o perfil comportamental daquilo que você gosta e de como você gosta de atuar no dia a dia. Eu conheci profissionais que eram muito inteligentes, muito bons na parte de análise de dados, trabalharam comigo, mas que não tinham intenção de ser cientista de dados porque nunca gostou da parte de machine learning e dessa área. É o perfil dela, ela gosta das métricas, ela gosta do dashboard, ela gosta das análises, ela gosta da exploração, ela gosta de algumas automações. Então, é muito do perfil profissional de cada um. Então, eu diria que não vá só pelo salário, não vá só pelo qual vai ser o mais fácil de eu entrar. Vá pelo aquilo que você gosta mais, pelo requisito, pelo que você quer atuar, o seu sonho, qual o conhecimento que você deseja. As duas áreas são muito boas e vão tender a crescer cada vez mais no futuro. E você vai tender a ter valorizações salariais nessa área no futuro. Então, as duas áreas são áreas muito promissoras. A decisão vai ser sua individual de acordo com o seu perfil profissional, o que você quer atuar. A melhor profissão para você atuar não é a que paga mais. É importante pagar, claro, é importante. Mas é a que você vai conseguir viver nela mais tempo e vai conseguir crescer e persistir e ganhando experiência, se especializando e crescendo profissionalmente. Não adianta escolher algo por salário, não gostar e depois abandonar aquilo, ou fazer muito mal e ser demitido depois. Então, é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Dá um gostei se você gostou. Se inscreve aqui no canal para continuar acompanhando mais vídeos. Se quiser conhecer um pouco mais dos meus cursos, tem aqui na descrição do vídeo. E se quiser fazer sugestões de temas, se você quiser pedir alguma coisa, se você quiser sugerir algo, os comentários estão aí. Fique à vontade para comentar o que você desejar. E logo em breve, com certeza, estarei te respondendo a respeito das suas principais dúvidas aí. Então é isso, até os próximos vídeos. Até logo. Tchau, tchau.